Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. Hoje a gente finaliza o ciclo de estudo, não de desenvolvimento, não de treino, mas eu acredito que já dá para vocês conseguirem concluir qual que é a diferença entre aqueles dois sistemas de capitalização. Professor, que assunto é esse? Estava na aula passada, não? Já fica meu convite, dá uma passada na plataforma do canal Educação, dá uma espiada nas últimas aulas. Iniciamos com vocês, com a turma nono ano, matemática financeira. Desde o simples cálculo percentual, calcular a porcentagem de um número. Apresentamos para vocês 3 caminhos, ou melhor, 4. 4 caminhos para o cálculo percentual. Calcular a porcentagem de um número nunca foi tão fácil, professor. Eu posso continuar utilizando, pelo menos os alunos assim disseram para mim. Professor, sabe como que eu faço para calcular a porcentagem de um número? Cara, eu calculo a porcentagem de um número por regra de 3. Pode continuar fazendo, tranquilo. Só que a gente deu alternativas, formas de pensar diferente. A gente definiu a porcentagem como sendo uma fração. Estou vendo a galerinha chegando aqui. Bom dia, Egídio. Seja bem-vindo, querido. Fique à vontade para participar, tá bom? No nosso chat aí. E aí? A gente viu, professor, lá que a gente poderia, pela definição, calcular a porcentagem de um número pelo processo fracionário. Grande Gabriel chegando lá. Hoje, juro composto, Gabriel. A gente viu, professor, que dava para fazer pela regra dos pulinhos. Te dava os nossos pulos, calculava, ó, de cabeça. Sério que você perdeu essa aula? Procura lá direitinho, bota lá aulas nono ano na plataforma, procura lá porcentagens e aplicações. Você vai ver que dá para resolver inúmeras situações, problemas, ó, de cabeça. Aí você pode dizer, não acredito não. Dá, gente. E não tem que fazer conta não, tem só que se utilizar da lógica. Ah, não sou bom de lógica. Dá uma espiada lá que você vai começar a entender o que eu estou falando. Finalizamos, professor, a parte de porcentagem. Questões, problemas, situações diversas, professor, que envolviam o cálculo percentual para aumento, desconto, lucro ou prejuízo. Ao final desse cálculo percentual, nós apresentamos o primeiro sistema de capitalização. E para quem estava presente também, pôde perceber que nada mais é do que um cálculo percentual, mas tem uma pequena fórmula, professor, para estar realizando o cálculo do juro simples. É o sistema de capitalização simples. Pedia-se apenas que vocês tivessem um pequeno cuidado com 2 das variáveis envolvidas. Professor, era o negócio da taxa e do tempo. O pessoal deve estar ficando curioso já. Taxa e tempo na mesma unidade. Era basicamente isso aí mesmo, professor. Jogava na fórmula juros era igual a CIT sobre 100. Resolvi encontrar o juro simples. Agora eu vou adentrar no conteúdo novo. Prof, o que é que a gente trouxe hoje para estar trabalhando dentro da matemática financeira? O segundo sistema de capitalização. Estou falando do juro composto. Então agora já dá para a gente criar esse parâmetro. Professor, qual que é a diferença em eu calcular juro simples para eu calcular juro composto? Como é que eu vou saber se é juro simples ou se é juro composto? Olha, na matemática, mesmo nas situações problemas, a maior parte das questões já especifica isso para vocês. Professor, e se a questão não disser para mim se é juro simples ou se é juro composto, como é que eu vou saber? Entenda. No nosso cotidiano, tá bom? No nosso dia a dia, o juro simples, ele é verificado aonde? Onde é que eu vejo o juro simples no meu dia a dia? Gente, o juro simples, no teu dia a dia, você vai ver quando você atrasa uma conta. Aquelas contas simples, conta de água, luz, telefone, gás. Esse tipo de conta, professor, esse tipo de conta, quando você atrasa, você paga juros, não é pelo atraso? O cálculo dos juros é o juro simples, que é o tal lá. Tem uma multa e ele disse que te cobra tantos por cento de juros, professor, ao mês, ao dia, ao ano. E o juro composto, professor? Onde é que eu vejo no meu dia a dia o juro composto? Gente, o juro composto normalmente é aquele quando você tem uma relação com o banco. Quando você vai financiar um carro, financiar uma moto, quando você vai pegar um empréstimo, principalmente empréstimo, seja aquele CDC, que é o crédito direto ao consumidor, que você bota o cartãozinho na máquina, sai um dinheiro lá para você pagar 3 vezes mais
Ou muito mais, professor, porque o juro composto é assim, tu pega 1.000, tu paga 4, 5. Ele cresce muito rápido. Empréstimo consignado, financiamento imobiliário. O cara vai ter a casa própria? Pronto. O juro que está sendo utilizado ali é o juro composto. Agora, qual que é a diferença? O Gabriel já está até colocando para a gente. No juro simples, a tua taxa, que é a porcentagem de juros, independente do tempo, se é um mês, 2, 3, 4, os juros, aquela porcentagem, ela é calculada sempre em cima do primeiro valor, sempre em cima do valor inicial. Já no juro composto, a tua taxa, ela é sempre calculada em cima de um valor atualizado. É sempre calculado em cima de um valor atualizado. Valor atualizado este que já incorporou os juros dos meses anteriores. Mas melhor do que eu falar, é melhor eu exemplificar, eu mostrar para vocês direitinho do que se trata esse sistema de capitalização composta, esse famoso juro composto. Professor, quando eu atraso o cartão de crédito, ele me cobra juros. Qual é o juro que ele me cobra? Juro composto. E, professor, juro é tão ruim? Depende. Como eu comentei na aula passada, o juro também pode ser bom quando você faz uma aplicação financeira, seja ela qual for. Nesse caso, você passa a receber juros. E o juro que você recebe é o juro composto. Então, lê comigo ali, juros compostos são aqueles pagos sobre juros já vencidos. Já ouviu falar de juros sobre juros? Pronto, nós estamos falando dos juros compostos. Que quando tu atrasa uma conta, esse cara não atrasa o cartão de crédito, não sei se você já ouviu essa expressão, senão tua dívida vai virar uma bola de neve. Já viu nos desenhos animados? O cara pega uma bolinha de neve, pelo menos eu via isso muito no desenho do Pica-Pau. Ele fazia uma bolinha de neve, jogava lá de cima da montanha lá, essa bolinha aumentando, 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 rapaz, quando chegava lá embaixo era um destroço. É mais ou menos assim o juro composto, ele cresce muito rápido, professor. Ele cresce muito rápido. Então, os juros compostos são calculados sobre um montante, deixa eu habilitar aqui a canetinha, são calculados, está aqui os juros compostos, são calculados sobre um montante cada vez maior. O que é esse montante? Ó, montante, gente, é sempre o valor atualizado. É sempre o valor atualizado. Tipo, tu tem um valor inicial, tu vai ganhar os juros do primeiro mês, vai aumentar esse valor, não é? Quando você for calcular os juros no outro mês, cara, esse juro já vai ser calculado em cima deste valor atualizado, em cima deste montante. Por esse motivo, seu resultado sempre será maior do que o do juro simples. Eu até brinco, porque esse sempre eu acho muito forte. Por quê, professor? Porque o juro simples, ou melhor, o juro composto, ele só será maior do que o juro simples para unidades de tempo maiores que 1. Tipo, se eu disser que eu quero que você calcule os juros para um mês, tanto faz você calcular usando a fórmula do juro simples, como usando a fórmula do juro composto. O resultado dá o mesmo. Para uma unidade de tempo, para um período de tempo, um dia, um mês, um ano, ou seja, o juro simples terá o mesmo resultado. Tirando isso, professor, se for 2 meses, juro composto dá mais. Se for, professor, 3 meses, o juro composto dá mais do que o juro simples. Essa é a modalidade de juros mais utilizada, porque é aquela que os bancos trabalham conosco no nosso dia a dia. Para você entender bem como é que funciona essa questão do juro composto, eu vou pegar uma aplicação, vou criar aqui uma situação, problema, para você conseguir perceber a diferença em nós estarmos trabalhando com juro simples e nós estarmos trabalhando com juro composto. Igual como é no juro simples, eu tenho uma fórmula pronta para ser utilizada, mas que você tem que entender que nem sempre é o caminho mais ideal, é o caminho mais adequado. Vamos entender o porquê. Ele disse para mim aqui que a Cássia fez uma aplicação de R$30 mil em ações. Ele quer saber, calcule os montantes, no caso são os valores atualizados, e os juros ao final dos 3 primeiros meses, sabendo que os rendimentos mensais foram de 5% no primeiro mês, ela ganhou 5% no primeiro mês,
ela ganhou 10% no segundo mês e ela ganhou 15% no terceiro. Como é que isso vai funcionar? Professor, tipo assim, primeiro mês, professor, qual é o valor da aplicação da Cássia aqui, professor? A Cássia chegou lá no banco e botou lá no banco 30 mil. A aplicação é você pegar o dinheiro que você tem e deixar lá no banco. Nesse caso, você vai ganhar juros do banco. Aí o banco, professor, disse que no primeiro mês ela vai ganhar 5%, professor, no primeiro mês. Então, quanto que a Cássia vai ganhar de juros ao final do primeiro mês? Professor, vamos calcular aqui. Aquele mesmo processo que nós utilizamos, professor, quando a gente viu porcentagem. Deixa eu ver, SPC e Serasa agradece? Gabriel, não atrasa o cartão não, senão vai para lá mesmo. Vamos ver aqui. Prof, então, no primeiro mês, o senhor vai ter um rendimento de 5%, não é? Então, vamos calcular 5% de... Quanto era o valor lá, professor? 5% de 30 mil. Qual é o processo que você acha interessante para nós utilizarmos aqui? Dá para fazer de cabeça? Dá. Quem estava nas nossas aulas de porcentagem sabe que dá para a gente encontrar 5% desse valor de cabeça, professor. Professor, 10% é um pulo, né? Então, 10% dava 3 mil. 10%, eu olho de cabeça, pulei a vírgula, uma casa decimal para a esquerda, eu sei que 10% é 3 mil. Pela lógica, 5% tem que ser a metade do 10%. Logo, 5% é 1.500. Ou eu posso me utilizar do processo fracionário. Professor, eu posso fazer regra de 3? Pode, gente. Só que qual foi a orientação? Se o cara tiver um monte de zeros, se o cara terminar em 2 zeros, eu te aconselho usar a regra prática ou processo fracionário. É mais rápido do que a regra de 3, bem mais rápido. Como é que funciona o processo fracionário? Pega a tua porcentagem, escreve ela na forma de fração e multiplica pelo número, professor. Por que esse processo ele é adequado, é mais adequado para cá? Porque eu posso fazer o cancelamento dos zeros e multiplicar quem sobrou. Quem sobrou? Professor, sobrou 5 para multiplicar com 300. Professor, dá 1.500. Gente, isso aqui é os nossos juros, professor, do primeiro mês. Quer dizer que ao fim do primeiro mês, a pessoa ganhou, professor, 5%. A pessoa ganhou 5%. Quanto que ela passa a ter agora? Ou seja, professor, ela vai ter que atualizar, professor. Qual é o valor agora da grana atualizado? Professor, qual é o valor atualizado? Professor, quando ele pede valor atualizado, ele está falando do montante, professor. O que é o montante? O montante é o que ele tinha, a Cássia tinha, tá aqui era 30 mil, e ela ganhou quanto? Ela ganhou 1.500. Então, professor, a pessoa passa a ter o montante do primeiro mês, 30 mil mais 1.500, a Cássia já tem 31.500. A Cássia não tem mais 30 mil. A Cássia não tem mais 30 mil. Prof, aí você vai para o segundo mês. No segundo mês, o juro é de quantos por cento, professor? No segundo mês. Professor, no segundo mês é de 10%, professor. No segundo mês, a Cássia vai ganhar 10%. Mas ela vai ganhar 10% de que valor? É agora que você vai entender a diferença do juro simples para o juro composto. Se os juros fosse simples, eu ia calcular no segundo mês 10% de 30 mil, que é o valor inicial da Cássia. Só que como o sistema de capitalização é composto, professor, esses 10% que eu vou calcular é em cima do valor atualizado. A Cássia ainda tem 30 mil? Não, a Cássia já ganhou 5%. Então, se eu incorporar os juros do primeiro mês, a Cássia passa a ter 31.500. Ou seja, esse 10% que eu tenho que calcular, eu tenho que calcular 10% de 31.500, gente. Ou seja, eu vou calcular
a segunda porcentagem em cima do valor atualizado. Ah, professor, então a diferença principal é essa? Isso mesmo, gente. Quando a gente fala de juros simples, eu iria calcular aquele 5% em cima do 30 mil, eu iria calcular o 10% em cima do 30 mil, e no terceiro mês era 15%, só confirmar aqui, isso, era 15%. Eu ia calcular o 15% em cima do 30 mil, sempre em cima do valor inicial. Estou falando do juro simples. Agora aqui é juro composto, professor. Sempre que eu for calcular um juro, sempre que eu for calcular uma porcentagem, esta deve ser calculada em cima do valor atualizado. O que é o valor atualizado? É o que nós chamamos de montante, que é o valor que tem o capital inicial acrescido dos juros. Professor, termina em 2 zeros, vou fazer o processo fracionário de novo. Se bem que era só dar um pulinho, né? Se eu desse um pulinho, professor, daria 3.150, professor, o valor. Então, peraí, escreve na forma de fração, 10 sobre 100 de, que é o vezes, 31.500. Eu gosto do processo fracionário, principalmente quando o valor que eu quero calcular termina em 2 zeros, porque eu posso cancelar. Professor, então vai ficar 10 vezes o 315, olha aí, deu 3.150. Professor, isso aqui são os nossos juros, professor, do segundo mês. Ou seja, no segundo mês ela já ganhou mais 3.150. A mesma pergunta, qual é o valor atualizado? Eu estou perguntando o quê? Quem é o meu montante do segundo mês? Professor, o montante é só o senhor pegar o valor que nós tínhamos, que era de 31.500, e acrescentar os juros, que é de 3.150. O meu montante aqui, que é o valor do montante no segundo mês, ao final do segundo mês, é 31.500 com 3.150, vai dar exatamente 34.650 reais, gente. Aí já vai ser o montante no segundo mês. Ou seja, quer dizer que se a Cássia fosse no banco hoje, depois de 2 meses, ela já tinha quanto no banco? Ela já poderia sacar quanto? Ela já poderia sacar 34.650. Aí você vai para o terceiro mês, professor. No terceiro mês, ela vai ganhar, só que é 15%. Mas é 15% em cima de quem? É juro simples ou é juro composto? Professor, o juro é composto. Quando o juro é composto, eu calculo a porcentagem mês a mês, sempre em cima do valor atualizado. Qual que é o valor atualizado? O que é o valor atualizado? É o montante, professor. Prof, qual que é o montante? Quanto é que ela já tem? 34.650. Então, é 15% de 34.650 reais. Vocês entenderam? E agora, cara? Agora você escolhe o processo. Esse aí terminou só em 1 zero. Eu posso me utilizar do processo fracionário? Pode. Eu posso tentar fazer de cabeça? Pode. E, professor, eu uso qual processo? Você vem acompanhando as aulas? Cabe a você analisar, dependendo de como os valores se apresentam, você escolher o melhor processo. Eu, particularmente, aí, utilizaria a regra prática, que é aquela que eu calcularia 10% e a metade do 10% seria os 5%. Juntando as partes, 10% mais 5%, eu teria o meu 15%. Como assim, professor? Vem cá. Se eu tenho este valor aqui, professor, de 34.650, eu aprendi que quando eu não enxergo a vírgula, ela fica no finalzinho do número, não é? Vamos dar nossos pulos. Dá teus pulos daí que eu dou meus pulos daqui. Professor, dá um pulinho com a vírgula. Um pulinho com a vírgula para a esquerda. Precisa de calculadora não, gente. Dá um pulinho. Que número fica? Ó, aqui, ó. Coloca a canetinha em cima da vírgula. Não tem erro, gente, ó. Onde é que a vírgula parou? O professor parou entre o 5 e o 0. Dei um pulinho com a vírgula. Quando você dá um pulinho com a vírgula, que número ficou, professor?
Que número ficou? Professor, olha só. Aqui, o 10%, professor, do valor vai dar exatamente 3, 4, 6, 5, professor. 3, 4, 6, 5. 3.465, 10%. Quanto é que é 5%? Professor, 5% é a metade desse valor. 5% é a metade desse valor. Quanto é que é a metade de 3.465? Eu estou fazendo assim. O professor poderia fazer regra de 3? Pode. O trabalho não seria menor. Eu acho que seria maior. Porque aqui eu só estou, já encontrei o 10%, de cabeça. A metade daquele valor, deixa eu ver aqui, metade de 3.000 dá 1.500, metade de 400 dá 200, metade de 60 dá 30, metade de 5 dá 2,50. Professor, vai dar exatamente 50 centavos, 2, 3, 7. Professor, 5% dá R$1.732,50. Agora tu vai fazer apenas uma soma. Quanto é que dá o 15%? Professor, 15% é somar a parte do 10% com o 5%, ou seja, 3.465,0 para somar com 1.732,50. 50 centavos, 7, 9, 7 com 4 dá 11, sobe 1, 4, prof, 15% vai dar 5.197 reais e 50 centavos. Aqui você nem precisa ter essa conta na tua folha de exercício. Isso aqui tu faz numa folha de rascunho. Eu preciso que você consiga chegar nos R$ 5.197,50, professor. Quanto foi que deu? Professor, 15% desse valor deu R$ 5.197,50. Qual é o valor atualizado? E, professor, mas dá trabalho, juro composto dá um pouquinho de trabalho sim, gente. Porque o juro ele é mês a mês. E eu posso até adiantar uma coisa para vocês. A maior parte das situações e problemas que envolvem o juro composto não é para ser feita na mão. Não, é para ser feita na calculadora mesmo. Hoje, professor, já vão me perguntar, eu posso usar a calculadora na prova? Não, não é bem assim não, calma. Calma. A ideia aqui é que você entenda como se dá o processo. Entendeu? Eu quero que você entenda como é que você faria o cálculo manual para a obtenção desse juro composto. Mas lógico que na hora da prova, eu vou colocar valores pequenos para que você seja capaz de fazer o desenvolvimento manual. Agora, no mercado de trabalho, no teu dia a dia, não. Aí, nesse caso, você vai correr para a calculadora sim. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha a calculadora, se você não prestar atenção nas definições, você não vai saber como alimentar essa calculadora. Você não vai saber o que você vai digitar na calculadora para obter esse juro de forma correta, para obter este montante, que é o que se busca no cálculo do juro composto. Ou seja, sempre que a pessoa falar de juro composto, tem que vir na tua cabeça qual é o valor atualizado. É isso que eu quero que você lembre. Atualido, não, faltou. Faltou usado. Atualizado, professor. Aí, eu estou falando do montante, professor. O que é o montante? O montante, professor, é você pegar o que você já tinha, que nesse caso é o 34.650, e somar com o que você ganhou de juros, professor, que foi R$ 5.197,50. Professor, ao final dos 3 meses,
a Cássia poderia ir lá no banco e sacar quanto, professor? 39 mil? Não, acho que mais. Acho que vai dar 40 mil e alguma coisa. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho espaço aqui. Tem ainda. Opa, deu certo. 34.650. 34.650 para somar com 5.197. 5.197 e 50 centavos. 0, 5, baixa vírgula, 7, 14, sobe 1, 7, 8, 9. Eu pensei que ia passar, ó. Pensei que ia dar 40. Por isso que é bom a gente somar. Professor, ela vai sair muito mais. Ela botou quanto no banco? Se ela botou 30 mil. Depois de 3 meses, quanto que ela vai sair lá do banco? Professor, ela vai sair o montante, ao final dos 3 meses aqui, é um montante de 39 mil. Deixa eu ver se eu somei certo isso. 6, 7, 8, 4, 5, 9, 7, 1. 39.847 reais e 50 centavos. Se eu te perguntasse quanto de juros real ela conseguiu, a Cássia, nesses 3 meses, ela ganhou um total de quanto de juro? É só você analisar o primeiro valor, que era de 30 mil, com o valor final após os 3 meses. Professor, após os 3 meses aí, ela saiu com R$ 39.847,50. Então, só de juros, professor, ela recebeu um total de R$ 9.847,50 de juros. Se vocês souberem algum banco que está pagando isso aí, me avise. Eu vou já colocar esse dinheiro, ganhar 9 mil em 3 meses só. Opa, de boa. Cara, tu já pensou, Gabriel? O pessoal diz que ganha isso aí com Bitcoin. Eu acho que do tanto que ganha é o tanto que perde também. Eu acho que quando perde, tu ainda fica com saldo negativo. Não acredito muito nessas coisas, não vou mentir, não. Fui botar no pé do lápis aqui para fazer as contas. Eu acho que só quem ganha isso aí é com muita sorte você começar lá no crescimento, no comecinho da criação dessa moeda digital. Porque depois que já está meio caminho andado, só se você tiver muito dinheiro para você aplicar. Não vai jogar seus 1.000, seus 2.000 reais em Bitcoin, não, que vocês vão perder grana. Tô avisando, não dá, não. Quem tem pouco dinheiro não ganha, não. Não é isso? Não, essa aplicação aqui é uma aplicação fictícia. É uma aplicação fictícia. Normalmente a gente aplica em CDB e CDI, não é? Com 100% de rendimento em cima do CDI ou 101%, normalmente. Que vai dar em torno de uns 0,7% ao mês, Gabriel. Uma médiazinha que varia muito. Porque tudo está relacionado lá à Selic, tudo enquanto está relacionado à Selic. Mas vamos para cá, professor. Vamos começar a entender que esse juro composto, eu posso estar obtendo ele, quando eu falo de juro composto, eu estou falando do montante, eu posso estar obtendo esse montante fazendo o cálculo mês a mês. Isso é, se não for muitos meses, né? Porque se forem muitos meses, eu vou ter que recorrer à calculadora mesmo. Você já pensou, se eu disser que eu vou fazer uma aplicação com uma taxa de juros de 5% ao mês e vou deixar esse dinheiro lá por 3 anos? 5% ao mês, durante 3 anos, professor, 3 anos são 36 meses. Então, meu dinheiro vai ganhar 5% no primeiro mês, vai atualizar, ganhar 5% de novo em cima do valor atualizado, e você vai fazer isso quantas vezes? E, professor, 36 contas? Dá não, professor. Não dá não. Professor, no juro composto, eu posso mudar a taxa, igual como a gente fazia no juro simples. Fazer com que taxa e tempo estejam na mesma unidade? Pode. Só que no juro composto, eu te aconselho a fazer o tempo ficar na unidade da taxa. Porque a transformação da taxa, ela não é a mesma lá de como nós fazemos no juro simples. Transformar a taxa no juro composto não é tão simples assim, como o próprio nome está dizendo. Lá no juro simples é simples, professor. Então, tanto faz eu transformar a taxa para a unidade do tempo ou o tempo para a unidade da taxa. Aqui não, gente. Transforma só o tempo para a unidade da taxa. Até porque mais lá na frente a gente vai estar mostrando para você como é que eu faço para converter
taxas dentro do sistema de capitalização composta. É um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos ver a situação. Olha só, ele disse para mim o seguinte: o investidor fez uma aplicação de 80 mil reais. O que é isso aqui? Professor, isso aqui é o seu capital, professor. É o valor inicial. Em cima desse valor vai correr juros. Ele disse o tipo de juros aqui para mim, vai correr juros compostos, professor. É aquele que é o juro em cima do juro. E ele disse que vai correr uma taxa de juros de quanto? Ele também me informou. De 20% ao ano. Quer dizer que todo ano tu vai ganhar 20% de novo em cima do valor atualizado. Não vai calcular assim. Professor, ele ganhou 20% esse ano, no outro ano ganhou 20%, no outro ano ganhou 20%, no outro ano ganhou 20%. O que é que ele diz? Ele quer saber qual foi o montante. Aqui, professor, qual foi o montante? O que é montante? Valor atualizado, disponível ao término de 4 anos. Aqui você tem que ter aquele mesmo cuidado que você teve lá no juro simples com a gente. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. É a primeira coisa que você tem que observar. E se não tiver, você tem que pegar o teu tempo e colocar na mesma unidade da taxa. A minha taxa está ao ano, o meu tempo está em anos. Professor, tá ok. Então, qual foi o total de juros da aplicação? Prof, tipo assim, 4 anos, né? É 20% ao ano. Então, 20, 20, 20, 20. Professor, eu posso dizer que o cara ganhou 80%? Não. Por que o cara não ganhou 80%? Porque se você simplesmente somar as porcentagens, você está pensando no juro simples. Se você disser que você ganhou 80%, esse 80% ele vai ser calculado todinho em cima daquele 80 mil. E você percebeu no exemplo anterior que as porcentagens elas têm que ser calculadas mês a mês. Por quê, professor? Porque a primeira vez que eu vou calcular a porcentagem, ela vai ser calculada em cima daquele primeiro valor. Quando você for calcular o 20% do segundo ano, não vai ser mais calculado em cima do 80 mil. Por quê? Porque eu já ganhei 20% lá do ano passado, professor. Então, eu não tenho mais 80 mil, eu tenho mais de 80 mil. Então, a cada 20% que você vai calculando, cada um desses 20% vai ser calculado em cima de um novo valor. Por que eu falei aquela palavrinha? Valor atualizado, que é para tu não esquecer. Sempre em cima do valor atualizado. Ah, professor, mas aqui 4 meses vou ter que fazer 4 contas? Você pode optar em fazer mês a mês. Ou você pode se utilizar do conhecimento que foi adquirido quando nós apresentamos o conteúdo para vocês, aumentos e descontos sucessivos. Eu posso usar o fator multiplicativo para chegar a esse resultado. Eu vou ver se dá tempo aqui de eu resolver de umas 2 ou 3 formas diferentes esse cálculo do juro composto. Fazer mês a mês, fazer usando o fator multiplicativo, fazer usando a fórmula. Vamos ver aqui, professor. Olha só. Se eu for fazer essa conta mês a mês, eu tenho que fazer a conta aqui, professor, de cada um desses anos, professor. Qual foi a aplicação inicial? Professor, a aplicação inicial, o cara disse que pegou lá e deu 80 mil, professor. Deixa eu botar aqui. Chegou lá, 80 mil. Tem alguma coisa antes? Tu tinha algum dinheiro já guardado no banco? Não, professor. O montante anterior é R$0. Tu vai ganhar, professor, 20% todo ano, não é? Então, tu tem aquele 80 mil. Quanto é que é 20% de 80 mil? Acho que já está até feito. Tá não. Deixa eu ver. Tá não. Pensei que tivesse feito. Quanto que é 20% de 80 mil? Dá para fazer de cabeça, professor. Vamos lá. 10% de 80 mil, dá um pulinho. É 8 mil. 10% de 80 mil é 8 mil. Se eu sei de cabeça que 10% é 8 mil, 20% é o dobro de 10%. Então, de juros aqui, professor, o senhor vai ter R$16 mil. Eu estou calculando 20% em cima de 80 mil. Eu vou escrever mesmo pequenininho. É para você entender de quem que eu estou calculando. Eu estou calculando 20% de 80 mil. Professor, 20% de 80 mil deu exatamente 8,8.
Deu 16 mil reais, professor. Deu 16 mil. Qual é o teu montante ao final do primeiro ano? Qual é o teu valor atualizado? Professor, o teu valor atualizado é 80 mil, juntando com 16 mil. Professor, o senhor já tem exatamente... Deixa eu até apagar esse cifrãozinho aqui, já tem em cima, até por conta do espaço. Eu já tenho 96 mil. Se não entender, me interrompa aí, ó. Você entendeu o que foi que eu fiz? Eu calculei 20% de 80 mil. Tudo bem? Tá, professor. E agora? Quanto é que eu vou ter? Professor, olha só. No segundo ano, você tem a sua aplicação inicial, é 80 mil, não é? Só que o montante anterior já é 96 mil. Então, professor, tu vai calcular novamente no segundo ano 20%. Só que tu vai calcular 20% de 96 mil. Aí você escolhe o processo que você vai. Se você vai fazer por regra de 3, se você vai fazer processo fracionário aí era interessante, porque o número termina em 2 zeros. Professor, 10% disso aqui é 9.600, né? 10% é 9.600. Se 10% é 9.600, 20% seria 9.600 vezes 2. Dá quanto, professor? 9.600 vezes 2 dá 19.200, professor. Já é os juros do segundo mês. 19.200. Qual é o teu montante? Professor, pega o 96 mil, soma com esse 19.200. Professor, 96 mil com 19.200 dá 115.200. Você faz isso tudo numa folhinha de rascunho, devagar, na calma, tá bom? Para não errar. Tá, professor, a aplicação inicial, eu estou só repetindo para você entender quanto que você aplicou originalmente e quanto que você está ganhando mês a mês. Montante do mês anterior, você tem aqui 115.200. Eu vou ganhar novamente, não é 20% que eu ganho por ano? Vou calcular de novo, 20%, só que eu vou calcular sempre em cima do valor atualizado, sempre em cima do valor que já incorporou os juros dos meses dos anos anteriores, que é o caso aqui, de 115 mil. Você vai fazer o cálculo, 20% desse valor faz 20 sobre 100, vezes esse valor, 115.200. Professor, dá 23.040 os juros. 23.040 os juros, professor. Qual é o montante? Pega os 115.200 e soma com esse 23.040. Professor, 138.240. 138.240 seria a soma dos 115.200 com 23.040. Professor, estamos acabando. Vamos para o quarto ano. Eu comecei com 80 mil. Não é isso? Professor, qual é o montante que eu já tenho? Qual é o valor atualizado que eu tenho após 3 anos? Professor, após 3 anos, o senhor já tem 138 mil reais. 138.240 reais. Vou calcular 20% de 138.240. Aí o processo fica a seu critério. 20% desse valor, professor, dá 27.648. 27.648, professor. Qual é o montante que você vai ter? Professor, 27.648 somado com os 138.240, o senhor vai ter 165.888. 165.888. Professor, o que ele perguntou para a gente? Caraca, professor, ele ganhou muita coisa aí, ó. Qual foi o capital inicial? Não foi o 80 mil?
Você está vendo o crescimento dos montantes mês a mês? Tá, não tá? Então, tu começou com 80 mil. Tu fechou os 4 anos, após 4 anos, tu já tem, nessa aplicação, 165.888. Tu teve um aumento, gente, de juros. Ele perguntou o total de juros. Professor, se era 80 mil, você passa a ter agora 165.888, você ganhou de juros 85.888 reais. E o montante da aplicação, montante disponível ao término dos 4 anos, é aquele 165.888 reais. Professor, isso aqui é fazendo a conta mês a mês. Teria como eu ir direto ao ponto, traçar uma linha reta, professor, para mim, já com uma única conta, chegar naquele resultado? Tem sim, gente. Juro composto é aumento sucessivo. Eu posso calcular, professor, me utilizando da fórmula do valor final, professor. O valor final é o teu valor inicial vezes 1 mais a taxa do primeiro ano. Lembra dessa fórmula? I1 vezes 1 mais a taxa do segundo ano, vezes 1 mais a taxa do terceiro ano, vezes 1 mais a taxa do quarto ano. Não foram 4 anos? Então, eu já poderia dizer que o valor final, que é o meu montante, seria o valor inicial, que é 80 mil, vezes 1 mais. Só tem um detalhe. Quando você se utiliza dessa fórmula do valor final, você tem que lembrar que a taxa aí, ela tem que estar sempre na forma decimal. Então, você tinha uma taxa, a tua taxa, professor, era de 20% ao ano. Você vai fazer 4 anos. Só que na hora que você vai utilizar, você tem que usar esse 20% na forma decimal. O 20% na forma decimal é 0,2. Então, vai ficar 1 mais 0,2 do primeiro ano, 1 mais 0,2 do segundo ano, 1 mais 0,2 do terceiro ano, 1 mais 0,2 do quarto ano. Eu até coloquei durante as aulas, para me achar algo já com um aumento de 20%. Eu multiplico por que fator? Professor, por 1,2. Que é o que a gente tem aqui, ó. Você vai ter que o valor final da tua mercadoria é 80 mil vezes 1,2, vezes 1,2, vezes 1,2, vezes 1,2. 1, 2, 3, vezes 1,2. Ah, professor, mas aí a conta ia ficar muito grande. Você acha? Olha o tanto de conta que nós fizemos aqui. E olha que eu peguei a calculadora aqui para fazer alguma dessas contas. Vou ser bem sincero com vocês, porque senão eu passaria a aula todinha e a gente estaria fazendo isso aí. Quando é que é interessante nós fazermos um cálculo de juro composto mês a mês? Quando ele pede um valor específico dentro do teu investimento. Tipo, vamos dizer que tu tem 10 meses, ele quer saber quanto que tu tem lá no terceiro mês. Aí você fazia o primeiro, o segundo, o terceiro ali. Agora, quando passa 4, 5, 6 meses, não, professor. Se eu fizer mês a mês, vai demandar um tempo gigantesco. Eu falto não terminar. Tá. Então, eu poderia fazer esse processo aqui. Ah, professor, eu não gosto de fazer conta de multiplicar com número decimal, não. Com vírgula. É chato, professor, é difícil. Gente, sugestão. Pega esses 1,2 aí, professor, e coloca na forma de fração, porque vai te ajudar na multiplicação. Mas se você for bom de multiplicação, você ia fazer 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Não é isso? Vai ficar 80 mil vezes 1,44 vezes 1,44. Faz devagarzinho no teu tempo que vai dar certo. Ou você pode escrever isso aqui na forma fracionária. Tipo, eu posso dizer que o valor final é 80 mil vezes, aqui eu escrevo 12 sobre 10, 12 sobre 10, sugestão para facilitar, 12 sobre 10, 12 sobre 10. Por que eu coloquei assim? Porque eu posso fazer cancelamento, gente. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros daqui, eu posso cortar com os 4 zeros do 80 mil. 1, 2,
3, 4. Acabou os números com vírgula. Quanto é que faltou aqui para você multiplicar? Professor, vai ficar o 8, se você fizer, vai ficar o 8 vezes o 12, vezes o 12, vezes o 12. Professor, vai dar o mesmo resultado, professor, em ambas as situações. R$ 165.888. R$ 165.888. Ou seja, eu teria como chegar mais rápido ao resultado sem a necessidade de fazer aquela conta mês a mês. Eu ainda posso sugerir uma outra resolução, mas aí nesse caso é interessante o uso da calculadora. Até 3 meses, até 3 anos, até 3 intervalos de tempo. 3 meses, 3 anos, 3 dias, eu acho que dá para fazer manual. Que no caso, se eu for colocar numa prova, quem quer que você faça a conta sem calculadora, ele coloca até 3 meses. Ou ele já te dá o valor de uma dada potência. Vou já te mostrar como é que eu poderia fazer o cálculo se utilizando de uma fórmula. Mas a fórmula, ela só pode ser aplicada se para todo o período de tempo for a mesma taxa. Você lembra da primeira situação problema? Que nós nos utilizamos lá da Cássia. A Cássia ganhou 5% no primeiro mês, 10% no segundo, 15% no terceiro mês. Não era? Lá na Cássia, eu não tenho como usar a fórmula do juro composto. A primeira coisa que a pessoa diz, professor, eu vou fazer a questão de juro composto com a fórmula de juro composto. Depende. De quê, professor? Depende se a taxa é a mesma durante todo o período de tempo. E se não for, professor, aí você vai ter que fazer mês a mês. Por isso que a gente explica as possibilidades que eu tenho para o cálculo. Então, se eu considerar algumas letrinhas para representar algumas das minhas grandezas, eu quero que você considere C, o capital. Eu quero que você considere para mim I como sendo a taxa. Eu quero que você considere para mim, professor, que o tempo vai ser representado pelo T ou N. Lembra que eu comentei que o T, ele também, em alguns livros na internet, ele pode ser o N. O Nzinho, tá bom? E ele quer que eu encontre o montante, que é o valor atualizado. Eu posso dizer, gente, fórmula, agora pronto. Você não tem uma fórmula do juros simples? Eu posso fazer aquela questão que eu fiz agora há pouco usando essa fórmula. Agora a calculadora viria muito bem a calhar aqui. Porque se eu não tenho a calculadora, eu vou estar trabalhando com potências de expoente muito grande. E fazer potências com expoentes muito grandes, professor, dá um trabalho descomunal. Então, aqui a fórmula pronta diz para mim que o montante, que é o valor atualizado de uma aplicação, é só você pegar o capital, que é o valor inicial, multiplicar por 1 mais I elevado a T, desde que a taxa seja a mesma. Outra observação, a mesma que eu fiz agora há pouco, quando eu for usar o I ali, professor, ele sempre tem que estar na forma decimal. Se o cara disser que você ganhou 20%, no lugar do I você vai botar 0,20 ou 0,2, né? A mesma coisa, porque 0 à direita da vírgula não tem valor. Se ele disser que você vai ganhar 5%, no lugar do I, você vai botar 0,05. E aí vai. Prof, então aquela situação problema que o senhor apresentou agora há pouco, dá para fazer com a utilização dessa fórmula? Dá, meus amores, dá para fazer sim. Agora, eu precisaria de uma calculadora para estar utilizando esta fórmula. Por quê? Se eu sei que o montante... Opa, deixa eu botar a canetinha. Eu sei que o montante... Oxe, não foi a canetinha por quê? Caneta fica... Ué? Agora é que a caneta ficou. Montante é igual capital, professor. Ele me deu o capital? Eu, professor, vai ficar 80 mil vezes 1 mais a minha taxa, que era de 20% na forma decimal, elevado ao tempo, que é de 4 anos. Então, o meu montante vai ser 80 mil vezes 1,20 elevado a 4,
Você pode se utilizar daquele artifício lá de transformar em fração. Se você fosse fazer na mão, professor, vai ser 1,20 vezes 1,20 vezes 1,20 vezes 1,20. Só que deu um pouquinho de conta. Ali a gente teve a sorte de cortar os zeros, não é verdade? Então, eu necessitaria de uma calculadora para me fazer isso aqui de uma forma mais prática. Então, ou a questão já te diz, professor, quanto que vale aproximadamente aquele valor. Ele está dizendo para mim que 1,20 elevado a 4 é aquele valor lá, 2,0736. Então, meu montante vai ser 80 mil vezes a potência que você teria que ter calculado separadamente, que é 2,0736. Será que vai dar o mesmo resultado? Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou calcular aqui a potência, ver se ele não colocou aproximado. 1,20 elevado a 4, é isso mesmo, certinho. Então, 80 mil, se você fizer, vezes 2,0736, professor, não tem erro, deu mesmo 165.888 reais. Se eu tivesse expoentes maiores, se eu dissesse que era em 10 anos, gente, você ia pegar a calculadora, não ia nem precisar calcular a potência, você ia digitar na calculadora direto. Só que eu quero que você entenda que na calculadora tem um símbolo específico para a potência. Como é que você ia digitar isso aqui na calculadora? Vou botar assim, na calculadora. Você aprender como é que você faria essa conta na calculadora direto. Calculadora, professor. Vamos lá o passo a passo. Você digitava 80 mil, apertava vezes, não é isso? A tua taxazinha lá, professor, que era de 1,20. Aí você vai procurar esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolozinho da potência elevada a 4. Você ia digitar isso aqui e já ia sair o teu resultado. Então, isso seria 80 mil vezes, né? 1,20. Isso aqui é o elevado da potência. É como se fosse o acento circunflexo. Professor, eu não estou vendo isso na minha calculadora. Se você não está vendo ela na posição normal, é para aparecer. Você vira o seu celular na horizontal. Coloca aqui, meu diretor. Coloca bem aqui para mim. Coloca para mim aqui, ó. Você está vendo o seu celular? Você vai abrir sua calculadora assim, porque juro composto trabalha com a calculadora. Você tenta localizar esse acento circunflexo, é potência. Se ele não aparecer, você vira, habilita, né, para girar o celular, né? Tem a funçãozinha, às vezes está bloqueado. Então, quando você virar, tem gente que não sabe isso, a tua calculadora, ela vira uma calculadora científica. Aí você pode virar que você vai achar aquele símbolozinho sim, que é o do acento circunflexo que vai calcular. Às vezes, assim, você já consegue visualizar, entendeu? Aí você digitava 80 mil, do jeito que está lá, 80 mil vezes, porque eu vou ter valores bem grandes. Aparece, Gabriel. Se não aparecer nela na vertical, você vira o celular que vai aparecer. Aí você multiplica por 1,2, aí aperta lá no símbolozinho, e o 4 já vai dar, testa aí, vai dar os 165.888. Você que está acompanhando a aula pode ir testando. Do jeito que eu fiz, digita 80 mil, aqui, ó, igual como eu acompanhei aqui vocês, ó. Canetinha, digita 80 mil, aí aperta o vezes, digita 1,20, digita o símbolozinho e o 4, que é a quantidade de anos. Vai dar certinho o teu resultado. Prof, então, se eu já aprendi essa fórmula, esse tipo de questão, dá para usar a fórmula? Não. Por que, professor, que não dá para usar a fórmula? Não é juro composto? É, mas por que não dá para usar a fórmula? Observe que ele não disse a você que é a mesma taxa durante toda a aplicação. Ele disse que cada mês tem uma taxa diferente. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer mês a mês. Nesse caso, ele disse que é 25% no primeiro mês e 30% no segundo mês. Mas eu posso me utilizar do aumento sucessivo para ser mais prático. Professor, o senhor pode dizer aqui que o valor final vai ser o valor inicial, que é 500 vezes. Vai aumentar quanto no primeiro mês?
25%. Por quanto que eu multiplico um valor para achar este acrescido do aumento de 25%? Vezes 1,25. E depois teve um aumento de 30%, professor, vezes 1,30. Se você não quiser fazer o primeiro mês, achar 25% de 500, o segundo mês. Aqui só é você multiplicar, professor. Vai ficar exatamente, deixa eu tirar aqui a rotação da calculadora, 500 vezes 1,25 vezes 1,30. Você está dizendo, oxe, professor, você está fazendo com a calculadora? É, gente, eu estou fazendo com a calculadora mesmo. R$ 812,50. Aí você pode me perguntar de novo, e na prova eu vou poder usar? Gente, nas avaliações, quando a questão for de juro composto, ele vai colocar valores pequenos. O que eu quero que vocês entendam é que a aplicação do juro composto ele vai se estender não só à tua vida cotidiana, mas ao teu possível futuro trabalho, a tua profissão futura, onde você tenha que preencher uma tabela, um Excel, por exemplo, e as informações que você vai adicionar em cada uma daquelas células do Excel são essas que vocês estão visualizando. Vocês já sabem o que vocês têm que colocar de simbologia, se é um vezes, se é uma potência para você estar alimentando essa tabela. Mas essa é a primeira aula de juro composto, gente. Primeira. Dá para ter uma ideia do qual que é a diferença, que era o principal que eu queria de vocês hoje. No mais, agradecer a participação. Obrigado, grande Gabriel. Obrigado, Estênio. Era o Estênio que estava mais cedinho com a gente. A todos que se fizeram presentes. A gente finaliza com aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!